você vai ver como é que sua vida vai mudar. Vai ficar uma maravilha. Vamos abrir a Bíblia agora no Salmo 32, que eu estou estudando com as pessoas esses dias. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. Ele começa dizendo que ele tinha pecado, que ele estava encobrindo a transgressão, mas aí depois que ele foi libertado, ele falou que era bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. E é mesmo. E cujo pecado é coberto, porque no tempo dele o pecado não era tirado não, porque Jesus não tinha morrido ainda, mas quando Jesus derramou o sangue, na hora que você confessa seu pecado, ele é apagado. Está lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, 1 João 1,9, diz assim: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você fica zerinho em folha e vai seguir com Jesus. O versículo de número 6, o rei Davi escreveu assim: pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Quem é santo? Aquele que é santificado. Às vezes uma mulher diz para mim: missionário, oração de uma criancinha Deus atende, que ela é pura. Eu falei: não, a pessoa pura é aquela que aceitou Jesus como Salvador e pediu, ela está santificada pelo sangue de Cristo. A criancinha não tem culpa do pecado original, mas quando ela ficar adulta, tem que ouvir o evangelho e se converter para poder ser salvo, senão não vai ser salvo não. Ah, é? Regalou ele. É, minha irmãzinha. Então todo aquele que confessa Jesus como Salvador, confessa os pecados, ele é santificado. E no sangue de Cristo ele é purificado, no Espírito Santo é santificado, e ele é inocentado da sua culpa, do erro que ele fez, é inocentado, justificado. Onde está escrito isso? 1 Coríntios 6,11. Aqui agora ele diz: aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Irmão, tem gente que deixa o demônio enganar na hora da salvação. Ele ouviu o evangelho, ele sabe que é verdade, ele quer aceitar Jesus. Não, mas eu vou fazer umas coisinhas aí não muito erradas, depois eu volto e vou pedir perdão e Deus então me perdoa. E se não for tempo de você poder achar Deus? Agora é o tempo. Eu não perdi tempo não, eu tinha 6 anos. Aceitei Jesus, já passaram 69 anos, irmãos. E eu estou firme com Jesus. E não quero deixá-lo nunca. Se eu ficar aqui mais 1, 2, 5, 10, 15, 20, sei lá quando, Deus é que sabe. Aí, eu quero também estar preparado, porque eu não quero perder a viagem para o céu não. Do jeito que você morre, você vai ficar. Se você morrer em pecado você fica. Morreu salvo, salvo você fica. Aí Davi disse: todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Você tem que orar. Até no transbordar de muitas águas, de muitos problemas que virão, estas a ele não chegarão. Chega perto, mas nenhum mal te sucederá. 1000 cairá ao seu lado, 10.000 à sua direita, nem praga alguma chegará à tua tenda. Continuando, Davi disse assim: tu és o lugar em que me escondo. O homem tinha uma unção de sabedoria, ele se escondia em Deus. Quem é que iria encontrá-lo em Deus? Como é que o inimigo pode encontrar você se você está escondido em Deus? Você anda firme, sem medo, e o meu irmão pode ter certeza que Deus vai lhe proteger. E se vier uma ameaça, às vezes eu sinto uma dor, lembre-se que quando você aceita Jesus, você entra na aliança com o Pai. Essa aliança é irreversível. É só você lembrar, não precisa nem mandar o mal embora. Estou na aliança. E você vai conseguir a bênção. Continuando aqui agora. Tu me preservas da angústia. Isso é coisa séria em nome de Jesus. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento e Deus abençoa. Assim que você tem que ser. Pega a sua bênção agora. No tempo de Jesus, quando ele estava curando, as pessoas se lançavam em cima dele, se arrojavam em cima dele para tocá-lo. Não é no pregador, você tem que tocar em Jesus. Esqueça, gente, nós só estamos fazendo aqui o que ele mandou. É ele que cura e o louvor é dele, e graças a Deus por isso. Ainda falando lá do Salmo 32,
Então tu és o lugar que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinge alegre canto de livramento. Aí Deus entra falando assim. Quando você reconhece que Ele é, Ele vai entrar falando, só aí, eu te instruirei, eu te instruirei. Ele vai te instruir, para você se livrar desse seu mal. Pode ser o mal que for, vai sair. E ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Você vai perceber pela palavra, esse é o caminho. Aqui eu vou fazer a vontade. É isso que Deus está. Aqui na palavra Ele mostra o porquê que Ele chamou você. E o que Ele tem planejado para você. E continua, guiar-te-ei com os meus olhos. Onde você for, você não vai tropeçar. Ele vai guiar você com os olhos dele. Amém? E isso vai ocorrer com você. Aí eu vou para a segunda mensagem que eu estou pregando esses dias, que é uma mensagem muito poderosa, que está lá em 2 Crônicas 25. Eu já vou resumir para você. O Amazias era o rei, que entrou depois que o pai dele morreu. O pai dele foi morto pelos pessoal que trabalhava com ele. Mas que maldade, é maldade, não se mata ninguém. Mas o pai dele foi muito mal. Vou voltar um tempo mais atrás, para te dar um relato sem entender. O rei de Judá era Josafá, homem direito, homem bom. Josafá foi aquele que foi invadido o país dele por uma união de nações, amonitas, moabitas, os da montanha de Seir e os arábios. Como a Bíblia diz que era como a areia da praia, tanta gente. E ele tremeu, não tinha como fazer frente a eles. Aí ele apregou um jejum, ele era de Deus, oraram, veio um profeta de Josafá, tranquilo. Essa batalha não é de vocês não vão lutar. Vão, mas vocês não vão lutar, Deus vai lutar por vocês. E ele acreditou. Qualquer general do mundo dizia estúpido, não é assim que guerreia. Mas qualquer general do mundo pode perder a batalha, e ele não perdeu, porque ele confiou em Deus. O general que confia no Senhor Deus não perde batalha. Aí o que ocorreu? Estavam lá os inimigos e ele chegou frente a eles. Quando ia começar a guerra, o Josafá levantou a voz e disse, pessoal, essa batalha não vamos lutar, nós vamos louvar a Deus. E quando começaram a louvar a Deus diante do inimigo, o inimigo começou a achar graça. Mas achava graça de rir todo mundo ali e tal e tal. O que você está rindo? Que eles começaram a brigar entre si. De repente, todos eles estavam mortos. Eles se mataram a si mesmos. O Judá teve a batalha para fazer. Qual foi? Pegar o despojo. O que é despojo? As cidades eram longe, os reis saíam para guerrear, levavam ouro, levavam comida, e tinham que comprar comida no meio do caminho, levava gado, tudo, porque era o mês de preparação e não tinha onde comer. Aí não tinha negócio de mandar quentinha, que ia de avião, não tinha nada disso. Ali é tudo a pé ou em nome de cavalo. Então faziam a comida no meio da estrada. Muita gente, além daqueles que iam lutar dos inimigos, eram os que faziam comida. O Israel também tinha, porque senão não dava certo. Aí eles morreram todos, o despojo é de quem venceu. Sempre o rei tinha uma parte maior, os generais tinham e tal, até que chegava o soldado. Todo mundo ganhava, eles gostavam de fazer isso. Aí eles foram e pegaram tudo, levaram 4 dias, Jerusalém estava perto. Para ir a Jerusalém, entregar e voltar, não aguentava de tanto que eles carregaram ali, sem tivesse dado uma facada em quem quer que seja. Eles mesmos se autodestruíram. Isso é prova para nós que quando nós estamos atacados por uma multidão de tentações, vamos orar a Deus que Ele sabe fazer a coisa e faz aos nossos olhos, e quando você vê, a vitória chegou. Aí esse Joás, deixa eu correr aqui agora, porque senão você não vai pegar. O filho do Josafá casou com a filha daquele rei perverso, que era daquela rainha, que era o Acabe e a Jezabel. Não podia casar, mas casou. A mãe dela não era nem hebreia, então já ensinou os filhos, era da filha, é filho de um hebreu, mas era lá. E quem ensina é a mãe que fica em casa. O homem vai para a guerra, vai para aqui, ela é que vai ensinando. Coisas que não deviam. Então,
A filha casou com ele e fez a cabeça dele. De cara ele começou a colocar feitiçaria em Judá. E foi colocando essa coisa. Mas só que teve uma guerra e ele morreu. Quando a mulher dele viu que ele morreu e os netos dela iam ser reis, ou principalmente o primogênito, ela pegou assim, mata todos eles. Olha que mulher perversa, matou os próprios netos. Só não matou o caçulinha, porque a mulher do sacerdote, que era joiada na época, viu, pegou e levou para o banco de leite, lá onde as criancinhas que a mãe não tinha leite, deixavam lá para as mulheres amamentarem. Então foi lá e colocou no meio deles, e ela se salvou, essa criança. Quando tinha 7 anos, o joiado então reuniu todos os sacerdotes e falou, vamos coroar, porque essa mulher está destruindo tudo. Aí acabaram com ela e coroaram o rei com 7 anos. Mas menino com 7 anos, rei, ele era o tutor, até ele chegar à idade adulta. E todo mundo tomava conta do joiado para não fazer o que ele queria. Mas o joiado era de Deus. E ensinou, enquanto o joiada foi vivo, aquele rei foi uma beleza. Mas morreu, ele esqueceu de tudo. O filho de joiada, vários eram sacerdotes, foram usados para ungir ele como rei. Ele conhecia, eram amigos. Ele cresceu já com eles, adultos e tal. Aí ele começou a obedecer os rapazes que nasceu com ele. O filho foi, que era o sacerdote, chamou a atenção dele. Sabe o que fez? Mandou matar o rapaz. Que coração, que veneno de cobra tinha esse homem. Aí ele ficou doente numa batalha lá e tal. Os próprios servos mataram ele. Quando esse Amazias entrou, matou todos os servos. Já provou que não era bom. Mas no versículo 2, que diz aqui no 25, versículo 2, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, olha o porém, não com o coração inteiro. Queridos, a coisa pior que pode acontecer comigo, com você, é se a nossa fé não for coração inteiro. Se nós temos algum pensamento sujo, que um dia a gente vai fazer, depois pede perdão, ou não é completo, tem que orar a Deus. Deus, eu não posso viver nesse mundo sem ter o coração inteiro te servindo. O diabo vai te usar. E usou Amazias. Ele começou a crescer e em seguida ele mandou numerar, quando o reino estava confirmado, saio pelo país todo e me pegue todo homem de 20 anos para cima. Quantos eu tenho que pode sair a guerra? Velho não podia, só gente forte, treinado. Descobriu que tinha 300 mil soldados. Promoção pessoal, sou grande. Aí os edomitas estavam ameaçando guerrear com ele. Eu vou guerrear. Mas como ele não tinha o coração inteiro, ficou com medo, vacilou. Mandou contratar do reino do norte, Samaria, 100 mil soldados. Quando os 100 mil chegaram, com os 300, 400, agora eu venço. Deus mandou um profeta. Ei, o Senhor Deus mandou dizer ao Senhor, devolva esse soldado, o Senhor vai perder a guerra. Se o Senhor não devolver, se esforce, porque o Senhor vai perder. Porque Deus tem força para proteger e para pôr de pé e derrubar. Aí ele resolveu devolver. Mas e o dinheiro que eu dei? Aí o profeta, ô homem, Deus tem mais para te dar, devolve isso logo, você vai perder a guerra? Eu contei até um caso de um amigo, que uma vez eu apresentei o médico, depois o médico foi comigo, eu não entendo seu amigo, por quê? Eu falei, o que você está tomando de remédio para esse mal? Ele mostrou, não, isso aqui não é para isso não, é remédio errado, joga fora, vou te dar o remédio certo. Aí ele pegou a receita, o senhor espera um dia, porque ainda tem um remédio, agora quer acabar, então eu tomo. Ele passou, eu não entendi nada. O remédio errado vai matar, pode matar, tinha que jogar embora na hora. Aí eu não pude fazer nada. Aí é assim, aí eu vou tomar o seu remédio. Porque eu posso ver, é desejo dele. O outro que deu é responsável. Então esse Amazias, mas e o dinheiro que eu dei? E agora? Mas Deus tem mais para te dar, homem. Aí ele mandou embora. Teve problema, que eles vieram para ir à guerra, não para defender a pátria, mas vieram para poder ganhar o do despojo, para ficar rico, assim que eles iam para a guerra. Se morrer, eu morri. Alguém toma conta da minha mulher, dos meus filhos. E se eu voltar, eu estou rico. Posso fazer isso, pode fazer isso. E ele então fez exatamente isso. Aí foi para a guerra e tal, o negócio foi fazendo. E esse pessoal, e ele venceu.
mas foi maior a vitória dele. Esse pessoal, quando saiu, bom, já que ele despediu a gente de mão vazia, que já tinha pago, e não teve guerra, então não tinha despojo. Eles passaram por toda a cidade do país de Judá, invadiram as casas, mataram gente e fizeram o despojo, ficaram ricos e levaram. Olha o que dá pedir ajuda ao inimigo. Nunca faça isso, você vai ficar na mão dele. E chegou lá, eles venceram. Eles acabaram com 10.000 edomitas, mas prenderam outros 10.000, mas o cara tinha uma consciência má. Cuidado com quem não tem um coração perfeito na mão de Deus. Quem é prisioneiro de guerra não se mata. Sabe o que ele fez? Não matou. Fez todo mundo andar forçado, lá na montanha alta tinha um despenhadeiro, e de lá se jogar. Os 10.000 se explodiram lá embaixo. Uma coisa louca, bem alto, se jogaram daquela montanha, porque senão vão matar você, os caras se matavam. Aí Deus reclamou com ele. Mas fez pior. Ele pegou os deuses de ouro e prata que os edomitas tinham e levou para ele. E fez pior. Começou a adorá-los e queimar incenso. Olha que louco. Aí ele foi provocar o rei de Israel. O rei do norte, aquele que tinha alugado 100.000 soldados. E tendo tomado conselho, é o versículo 17 do capítulo 25 de 2 Crônicas, e tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, enviou a Joás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, a dizer: vem, vejamo-nos face a face. Vamos fazer uma batalha. Parece brincadeira a coisa. E o Joás, que era o nome até do pai dele, mas não era o pai dele, que era de Judá. O Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano, mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá-me tua filha, meu filho, por mulher. Porém, os animais do campo que estão no Líbano passaram e pisaram o cardo. Rapaz, não venha, você vai perder. Eu sou maior do que você, eu não quero guerrear contra você, nós somos irmãos de sangue. Mas o homem ficou doido e quis. Aí ele ainda disse para ele assim: tu dizes, eis que tenho ferido os edomitas, e levou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, por que te meterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Porém, Amazias não lhe deu ouvidos, porque isso vinha de Deus, para entregá-lo nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. É coisa séria, pessoal. Ninguém viu, mas ele fez o altar lá, mas Deus viu. Deus, não, ele está de brincadeira. Olha o que aconteceu em seguida. E Joás, rei de Israel, subiu, ele e Amazias de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e foi cada um para sua casa. E o que aconteceu com ele? E Joás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Joacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém, e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, um trecho de 400 côvados, mais ou menos 2 quilômetros e pouco. Também tomou todo o ouro e a prata e os utensílios que se achavam na casa de Deus com Obed-Edom, e os tesouros da casa do rei, e os reféns, e levou para Samaria. E ele, em seguida, quando o Joás morreu, e viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Joacás. São 2 Joás, o pai dele e esse rei. O pai dele é de Judá, esse rei é de Israel, que era o rei de Samaria, ou Efraim, o reino do norte. Filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos. Aí o que aconteceu mais? Desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Pois ele fugiu para Laquis, mas enviaram após ele a Laquis e o mataram ali, e perdeu. Tudo isso não teria acontecido se ele servisse a Deus de todo o coração. Prepare-se, as batalhas são muito sérias, batalhas espirituais, batalhas biológicas. A gente não sabe o que está programado para surgir no nosso corpo. Mas se nós tivermos firme com Deus, nós vamos desfazer isso. E se não tivermos, vamos pagar a conta. Deus quer nos abençoar. Amém?
Mas eu quero fazer uma oração, e o pastor Jaime já entrou orando comigo, não da cura agora, mas agradecendo a Deus pela sua presença e orando por você. Pai, eu agradeço pelo povo que o Senhor trouxe aqui hoje, que está me assistindo pelo país, para que essas pessoas sejam muito abençoadas. Meu Deus, usa o teu servo, pastor Jaime, hoje, de um modo poderoso. Ele vai me dar o recado depois, e eu vou te louvar com isso, em nome de Jesus. Querido Pai amado, o teu mover é grande, a manifestação da tua graça ouvimos hoje, o nosso coração tem que ser inteiro. Ore agora você e diga: Deus, eu quero um coração inteiro nas tuas mãos. Às vezes deixamos entrar uma tristeza, deixamos entrar uma mágoa, deixamos entrar um ressentimento. A Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. Não, fecha a porta hoje. E diga: Deus, eu ofereço meu coração a ti. Ele é inteiro do Senhor. Ele não te pede, ele não pede a sua casa, ele não pede seu carro, ele não pede riquezas, ele não pede que você faça 3 dias de jejum. Não, ele está dizendo: filho meu, dai-me o teu coração. É o que ele está pedindo agora, e você vai responder para ele: eu dou, Senhor, é teu, totalmente teu. Deus, limpa, sonda o meu coração. Davi disse: veja se há em mim algum caminho errado, guia-me pelo caminho eterno, una o meu coração ao temor do teu nome. Nós queremos, Pai, ver essa igreja com o coração nas tuas mãos, homens e mulheres, jovens e moças, que vão se alegrar, Deus, que vão serão fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pedimos essa bênção, pedimos essa graça, em nome de Jesus. Todos digam amém. Glória a Deus, pessoal. Jesus é bom? Bom em todo tempo.